Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro, segunda-feira, 26 de fevereiro. Semana que promete ser bastante decisiva para o Botafogo, tanto dentro quanto fora de campo. Na quarta-feira, a gente enfrenta a equipe do Aurora, definindo quem avança para a fase 3 da Copa Libertadores. No domingo, a gente tem o clássico contra o Fluminense. Precisamos vencer e, ao mesmo tempo, secar o Vasco, que, diante da equipe da Portuguesa, precisa apenas de uma vitória simples para avançar para a semifinal do Campeonato Estadual. Fora isso, fora do campo ali, a gente ainda tem que ter a definição do treinador. Situação que, devido ao falecimento da mãe de John Textor, pode ter tido um ligeiro atraso nesses últimos 2 dias, o que é compreensível. A decisão final, claro, é do sócio majoritário da SAF botafoguense. E a gente espera que, ao longo dessa semana, tenhamos a notícia derradeira. Esse aqui é o nome contratado pelo Botafogo. Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque naturalmente são os assuntos do momento. E eu te convido, claro, a deixar seu like, a inscrever-se aqui no canal, para que a gente possa alcançar os 42 mil inscritos. Vamos agora em busca dessa marca. Acredito que até meado de março a gente consegue alcançar esse objetivo com a ajuda de vocês, claro. Sempre lembrando a programação do dia. Além desse vídeo daqui, Radar Alvinegro, primeira edição, a gente ainda vai ter aquele vídeo curto, shorts, 11 da manhã. Na hora do almoço, 1h05 da tarde ali, live, tradicional já. E às 18 horas, Radar Alvinegro, segunda edição. Então, inscreva-se e acompanhe os nossos conteúdos. Beleza? Dito isso, Fogão, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre essa busca pelo novo comandante. Para a partida de quarta-feira, o auxiliar permanente Fábio Matias vai estar à beira do gramado. Mas, claro, a gente precisa saber qual vai ser o novo treinador. E tem uma série de questões importantes que precisam ser pontuadas em relação a isso. Passando pelo Aurora, a fase 3 da Copa Libertadores vai acontecer já na próxima quarta, já na próxima semana. Ou seja, o novo técnico, se chegar ali por volta de sexta-feira ao Brasil, imaginando que vai ser um treinador europeu, esse cara não vai ter tanto tempo assim para poder realizar sessões de treinamento. Naturalmente, não vai ter um conhecimento profundo sobre o elenco, porque em pouquíssimos dias você não consegue fazer isso. É com o tempo que você vai tendo aquela noção total do que você pode extrair de cada jogador. Nesses últimos 2 dias, eu imagino, tá? Especialmente me referindo, claro, a sábado e domingo, eu imagino que essa decisão, as avaliações, por parte do John Textor, pelo menos, elas tenham sido deixadas um pouco de lado. E tem uma razão de ser. A mãe do Textor faleceu e qualquer ser humano, numa situação como essa, precisa ali de um tempinho para poder absorver o impacto. Qualquer pessoa que já perdeu um ente querido sabe como é que funciona. No primeiro momento você fica muito ainda, cara, não estou acreditando que está acontecendo, não estou acreditando que isso aconteceu. Até que você possa realmente começar a digerir essa notícia, que é muito ruim na vida de qualquer pessoa, pelo menos aquelas pessoas que amam seus entes queridos. A gente sabe que nem sempre é assim. Mas eu imagino que a partir dessa segunda-feira, essa busca mais efetiva pelo próximo técnico do Botafogo vai avançar. E é muito necessário. Segundo o Eric Faria, no programa Seleção Sport TV, a expectativa do Botafogo é que até quarta-feira a gente possa ter um treinador encaminhado. E acredito que até quarta-feira é um prazo bastante razoável. Segundo o Wellington Arruda, o nível de, preferência, né, em termos de nacionalidade, seria europeu, provavelmente português, no segundo lugar sul-americano e só no terceiro lugar brasileiro. E eu entendo que essa é uma iniciativa acertada. Acredito que vai ser um treinador português e acredito que ser um treinador europeu é importante para o projeto do Botafogo. É importante porque o Textor vai ter a chance de resgatar aquela ideia de o Botafogo Way, sabe? Aquela coisa mais abrangente. Por isso até que eu falo que a gente não precisa de um treinador, a gente precisa de um manager. Alguém que realmente possa chegar com um perfil parecido ao do Luiz Castro nesse sentido, que possa abraçar o departamento de futebol do Botafogo. Precisamos, conforme já disse aqui no canal, de uma liderança forte. E aí a gente fica naquela expectativa. Qual que vai ser o nome?
Por hora, são 3 os principais favoritos, você já deve saber. Carvalhal, Rui Vitória e Pedro Martins. O Pedro Martins está empregado no Algarafa. Ele foi tricampeão grego e campeão da Copa da Grécia com o Olympiacos. São os títulos que ele tem na sua carreira. O Rui Vitória acabou de comandar a seleção do Egito na Copa Africana de Nações. Foi eliminado nas oitavas de final, tem alguns títulos também ao longo da sua carreira e está livre no mercado. O Carvalhal recém saiu do Olympiacos, justamente. Teve uma divergência de opinião lá em relação ao diretor de futebol, com a diretoria, né, com a presidência do Olympiacos. Não concordou com a saída do diretor e foi junto, né? Está livre no mercado também. Eu entendo, portanto, que esses 2 nomes, por estarem livres no mercado, e o Botafogo não tem que pagar multa para a sua contratação, acabam saindo na frente, já que no caso do Pedro Martins, se o Textor quiser avançar com esse nome, ele vai ter que estar disposto a pagar uma multa, né? Pagar ali uma taxa para que de fato o profissional possa vir ao Brasil. Correndo por fora, você tem os treinadores sul-americanos. E o nome que surgiu em relação a isso foi o Sampaoli. Essa última semana, a gente teve aquela informação vinda do TF, do Matheus Medeiros e do Wellington Arruda, de que o nome do Sampaoli não era, de fato, assim, uma coisa que o Botafogo estivesse avaliando agora. Já o jornalista italiano Rudy Galetti, da Sky Sport, havia comentado que uma conversa entre Textor e Sampaoli havia ocorrido. E aí a gente fica naquela. Qual que será o profissional que vai de fato ser escolhido? Porque essa circunstância que aconteceu agora, na família do Textor, né, o falecimento da mãe dele, e esse atraso, assim, digamos, na avaliação do profissional, de repente, pode fazer com que exista uma mudança de curso em relação à escolha desse profissional. Eu só espero, Fogão, que a escolha seja muito assertiva. É uma decisão estratégica. Se o Botafogo escolhe bem o profissional, a gente vai ter a chance de ter um ano vitorioso e mais do que um ano de 2024 vitorioso, uma sequência muito boa. Porque tá na hora, nesse período de SAF Botafogo, da gente ter um profissional que chega aqui realmente e já engrene uma sequência muito boa inicial, sabe? Tá na hora da gente ter essa paz, de um cara que chega e consiga resultados importantes. Tá na hora. Ou até já passou da hora. E eu espero que seja esse o momento. Espero que o Textor, claro, tenha sabedoria para poder lidar com a perda da sua mãe e para poder seguir trabalhando. Inclusive, na hora que você perde um ente querido, trabalhar pode ser a melhor saída que você vai ter, né? Para poder desviar o foco daquilo ali que acabou de acontecer. Então, vamos ver. Essa semana a gente deve ter novidades. Até quarta, até quinta. Eu entendo que até sexta é um prazo razoável. Sexta, já considerando o profissional chegando ao Brasil. Mais tardar sábado. Porque a gente vai ter o clássico domingo contra o Fluminense. Aí você pode até manter o Fábio Matias à frente da equipe, se for o caso. Né? O treinador só observando, o novo treinador observando. Mas ele tem que iniciar a preparação para a fase 3, imaginando, claro, que o Botafogo classifica diante do Aurora. E por falar na Aurora, vale destacar o seguinte, Fogão. Nesse domingo eles tiveram o clássico de Cochabamba, mas não foi a equipe titular que entrou nessa partida. Eles entraram em campo com uma equipe praticamente sub-20. Foram 8 jogadores sub-20, mais 4 reservas e apenas 4 suplentes. O time titular, os jogadores que vão encarar o Botafogo, devem chegar no fim da tarde dessa segunda aqui ao Brasil, ao Rio de Janeiro, para esse confronto. Eles anteciparam a sua viagem, porque é uma viagem complexa. O Botafogo teve avião fretado, o Aurora, pelo que parece, não. Então a logística ela é ainda mais difícil, porque você tem que ir para Santa Cruz de la Sierra, de lá você tem que pegar um outro voo para São Paulo e de São Paulo chegar ao Rio de Janeiro. Então os jogadores dos caras vão chegar cansados pra cacete aqui, porque é uma viagem muito desgastante, claro. Toda hora que você passa muitas e muitas horas num avião, você tem que levar em consideração que o jogador fica com a perna flexionada, isso prejudica a circulação. Tudo bem, eles vão ter a noite de segunda, mais a terça ali para poder recuperar, descansar, mas é algo que deve ser levado em consideração, porque para um atleta profissional ficar com a perna flexionada muito tempo, o joelho flexionado muito tempo, isso prejudica a circulação
E aí, quando você chega ao Rio de Janeiro, a primeira coisa que eles devem fazer chegando ao hotel, imagino, deve ser aquela ativação muscular, sabe? Aquela atividade física leve, só para ativar a musculatura, aí depois vão descansar, vão dormir, para no dia seguinte fazer reconhecimento de gramado, tudo aquilo que é padrão quando você vai ter um jogo de Libertadores. Gramado, claro, não vai ser problema. O estádio Newton Santos vai estar com um gramado perfeito, e é por isso mesmo que a gente espera que o time do Botafogo possa se sobressair. Eu não tenho medo do Aurora. O meu ponto aqui é, o time do Botafogo vai entrar em campo ciente da sua responsabilidade? Focado, concentrado? Se assim for, o nosso time é melhor do que o Aurora. Com todo respeito ao adversário, o Aurora, se a gente for comparar com alguma equipe do Campeonato Carioca, você vai ter ali algumas semelhanças com algum time que está disputando o Campeonato Estadual, um time pequeno. Não é exagero, não é menosprezar, é você olhar a qualidade que o time tem. Agora, no futebol, nem sempre é só qualidade. Muitas vezes é vontade, é concentração. O Aurora foi buscar a classificação para a fase 2, nunca é demais lembrar, diante do Melgar em Arequipa, fora de casa. E uma coisa que dificultou muito a vida do Melgar foi justamente tomar um gol cedo. Eles conseguiram dar uma resposta cedo também, rápido, mas esse 1-1, esse gol cedo do Aurora, ele demonstra que o Botafogo realmente tem que estar muito ligado. Porque numa jogada de bola aérea, numa escapada, se você toma o gol, o Aurora vai estacionar todos os jogadores na frente da grande área. E aí a vida do Botafogo vai ficar muito complicada. Não é o que a gente deseja. E isso passa muito por concentração. Pelo estado de foco que você entra dentro da partida. Do lado de lá, a gente tem um adversário que é um franco atirador. E como franco atirador, um adversário que acaba se tornando perigoso caso você conceda a oportunidade dele fazê-lo. Então, assim, é preciso que o Fábio Matias e os atletas realmente entendam a responsabilidade que possuem. A temporada do Botafogo precisa da fase de grupos da Libertadores. Nós nos colocamos nessa condição. Então nós temos que sair dela. Nós temos que chegar na fase de grupos. Primeiro eliminando a Aurora. E depois, claro, vendo quem a gente vai enfrentar na fase 3. Acredito provavelmente que seja o Red Bull Bragantino depois do empate em 0-0 lá na Colômbia. Acredito que em Bragança Paulista o Bragantino vai acabar avançando. Então que a gente possa realmente dar esse passo. E que essa semana decisiva seja uma semana de boas notícias. Contra o Aurora, pelo treinador e contra o Fluminense, porque vencer clássico é sempre bom, não é verdade? Fogão, tá confiante de que nessa semana a gente vai ter essas boas notícias? Vamos ter vitória contra a Aurora, vitória no clássico, treinador contratado e um bom profissional. Tá confiante? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E lembre-se, 11 da manhã tem mais conteúdo aqui, assim como 1 e 5 da tarde e 18 horas. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.